Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, e de Jesus Cristo, o eterno consolo para todo aquele que nele crê. Essa semana nós temos visto a história quando Jesus visita o sepulcro de um amigo. Jesus Cristo esteve na cidade de Betânia visitando o túmulo de uma família de amigos. Essa história ficou registrada em João, capítulo 11, o Evangelho de João. E ela ficou registrada para que todo aquele, ao ler essa história, veja o poder de Deus através de Cristo Jesus, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo nele, tenha a vida eterna, porque esse é o propósito do apóstolo João ao escrever o seu Evangelho. Jesus Cristo foi avisado, ainda quando estava em outra região, que seu amigo Lázaro estava doente. Jesus disse que aquela doença era para a glória de Deus. Quando Jesus finalmente vai a Betânia, Lázaro já está morto. Marta e Maria, quando se encontram com Jesus, cada uma no seu tempo diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus diz a Marta: o teu irmão há de ressurgir. E Marta diz: eu sei que ele vai ressurgir no último dia, porque os judeus criam e creem na ressurreição dos mortos. Mas ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. Crês nisto? Depois de ver tanto Maria como aqueles que estavam com ele chorando, Jesus se comoveu. À porta do túmulo, Jesus também chorou. E Jesus então diz: tirai a pedra. Marta diz: Senhor, já faz 4 dias, não está cheirando nada legal. Jesus diz: eu não te disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Então Jesus ordena que Lázaro saia. E Lázaro sai ressurreto. Essa história foi presenciada por muitas pessoas. Mas o texto termina essa sessão da seguinte maneira: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Aqui há 2 grupos de pessoas que, mesmo tendo visto tudo que Jesus fez, resolveram não aceitar, resolveram recusar, resolveram não crer. E outros que viram, creram que ele era o enviado de Deus. E a pergunta que Jesus faz a Marta ainda ecoa para você hoje. Quando o Senhor Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? A Bíblia nos afirma em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, que o Senhor promete na sua palavra, falando através de Paulo, que haverá um momento em que Jesus Cristo voltará. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, como diz 1 Coríntios capítulo 15, incorruptíveis. É por isso que Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É disso que ele está falando. Quando alguém que crê em Cristo Jesus morre, ela morre com essa fé verdadeira e essa esperança viva. Por quê? Porque um dia o Senhor Jesus há de voltar. E aqueles que entregaram sua vida ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador irão ressuscitar com a vinda dele. E o que acontecerá com aqueles que em vida, que estão vivos e creem em Jesus Cristo como seu Salvador? Tanto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 17, como em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, diz que seremos transformados. E quando nós formos transformados, tragada será a morte pela vitória. Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, venceu a morte e dá essa garantia, promessa garantida para todo aquele que crê nele, que também a morte já está vencida para cada um do que crê nele. Por isso ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive, o que está vivo e crê em mim, não morrerá eternamente. Porque aqueles que creem no Senhor Jesus, que estiverem vivos na sua vinda, não passarão pela morte.
É interessante que tem um cântico no nosso meio que diz: que belíssimo dia para o Salvador voltar. Ele virá nos buscar, sim, virá nos arrebatar. Não iremos morrer se hoje ele aparecer. Essa é a esperança de todo que crê em Cristo Jesus. Crê nisso você também. Jesus Cristo operou muitos milagres. Jesus Cristo curou enfermos. Jesus Cristo fez cegos verem, fez aleijados andarem e fez mortos serem ressurretos. Mas o maior milagre que Jesus Cristo faz ainda hoje na vida de todo aquele que nele crê é ressuscitar espiritualmente da morte para a vida. Por isso o próprio Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que crê naquele que me enviou e crê nas minhas palavras não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Hoje, você pode passar da morte para a vida se você crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Você pode crer nessa verdade e ter essa viva esperança de que um dia Jesus Cristo vai voltar. Se você tiver que passar pela separação física, você naquele dia vai ressuscitar. Mas pode acontecer que Jesus Cristo volte antes disso acontecer. Mas a pergunta é: crês nisto? Parece uma coisa assim, peraí, isso é muito fantasioso. Mas se Jesus Cristo é aquele que diz ser o Deus verdadeiro, ele não pode mentir. E ele é quem diz essa verdade. Por isso, o meu desejo é que você creia em Cristo Jesus como Salvador. É uma semana que nós lembramos das pessoas que partiram. Mas o principal é os que estão vivos. Porque nós ainda temos a oportunidade de escolher. Mas qual é a escolha? Qual é o grupo que você vai seguir? Aqueles que creram em Jesus, creram que Ele é a salvação, ou aqueles que rejeitaram Jesus? O meu desejo, a minha oração, é que você possa ter essa esperança no Senhor, que você possa crer. E esse grande milagre que só Deus pode fazer, que é transformar o morto em espiritual, em vivo espiritual, em transformar o inimigo de Deus em filho de Deus, aconteça na tua vida. O meu desejo é que no dia que Cristo voltar, você para sempre esteja com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê